Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e hoje estudamos o Livro dos Espíritos no assunto Instinto e Inteligência, que é o último item da primeira parte desse livro. Hoje nós vamos estudar das questões 71 a 75. Para começarmos, vamos definir o que é instinto e o que é inteligência. Se pegássemos numa visão apenas materialista, diríamos que o instinto ele é um mecanismo a serviço do instinto de conservação, a fim de que nós possamos manter a integridade física durante a vida no corpo material, nos reproduzirmos, sentirmos fome a fim de que possamos dar manutenção à nossa vida através do alimento e várias outras funções que são automáticas no nosso dia a dia. Mas para nós espíritas é muito mais do que isso. Na verdade, o instinto ele veio sendo elaborado há milhões e milhões de anos, biologicamente falando, mas espiritualmente, na minha visão, seriam esses instintos que dariam origem no ser humano às emoções básicas, a saber, a alegria, a tristeza, a raiva e o medo. Essas emoções básicas que se transformam no leque infinito de possibilidades que nós chamamos de sentimentos, exercidas através do nosso livre-arbítrio. E a inteligência por si só, que Kardec toca num ponto na questão 73, ele diz que essa inteligência ela não é infalível. Ela não é infalível porque a inteligência não é só... Hoje em dia nós temos uma visão totalmente diferente da que tínhamos há 10, 20, 30 anos atrás, porque hoje nós já temos teorias muito mais avançadas a respeito do que seja a inteligência, que é muito mais do que cognição, é muito mais do que capacidade de compreender intelectualmente alguma coisa. Inteligência também é você saber se portar diante dos desafios da vida, diante dos problemas e questões do cotidiano que te oferecem resistência a fim de que você possa evoluir, a fim de que você possa progredir, se aperfeiçoar nessas questões. Então a inteligência ela tem algo a nível intelectual, mas também tem algo a nível emocional. Vide aí a teoria das inteligências múltiplas do professor Howard Gardner, que diz que nós temos inteligências em vários tipos de ação humana, como por exemplo a inteligência sinestésico-motora, que é relativa aos movimentos do corpo físico, a capacidade que nós temos de reagir com rapidez ou não diante das situações em relação a esses movimentos, a capacidade que nós temos, por exemplo, como atletas acima da média de batermos recordes em alguma prova de atletismo ou de natação ou de qualquer coisa que seja. Nós temos também a inteligência matemática, a inteligência, inclusive até nesse leque de várias inteligências que nós não vamos abordar aqui nesse vídeo, mas nós temos inclusive uma hipótese que ele disse existir uma inteligência moral. E também o professor Daniel Goleman, através da sua teoria da inteligência emocional, ele propõe também que a inteligência é a capacidade de reagir emocionalmente aos estímulos da vida no cotidiano, a reagir diante das situações, sobretudo dessas situações adversas. E a partir daí, a gente vai criando uma nova visão sobre o que é inteligência. Uma coisa muito interessante que Allan Kardec propõe no Livro dos Espíritos é que ele diz que o instinto é uma espécie de inteligência, só que é uma inteligência automática. Em relação à inteligência propriamente dita, a essa que lida com a cognição, com o processo de aquisição do conhecimento e também em relação à questão do equilíbrio emocional, nós temos aí, nesse momento, uma nova visão de que o instinto
ele não desaparece com o desenvolvimento da inteligência. Daqui a pouco nós vamos mostrar um quadro em que isso vai ficar muito claro. Porque essa inteligência, além de tudo, ela é retirada da inteligência universal, que o Livro dos Espíritos não deixa muito claro, mas para mim é a própria inteligência suprema, causa primária de todas as coisas que nós chamamos de Deus. Portanto, inclusive até tem uma imagem do Antigo Testamento que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, será que nós poderíamos interpretar essa passagem do Antigo Testamento dizendo que Deus deixou uma marca de perfectibilidade em nós? Pois o Livro dos Espíritos diz que sim, quando fala que é na nossa consciência, e consciência que não é parte integrante do aparelho psíquico, como queriam Freud ou Jung e companhia, mas é sinônimo do próprio espírito. E é nessa consciência que estão escritas as leis de Deus. Por isso que nós somos perfectíveis, porque nós temos essas leis dentro de nós. E começamos pelo instinto básico de conservação, em todas aquelas funções que nós já relatamos no começo do vídeo, e fomos desenvolvendo através dos milênios, através dos séculos, a nossa inteligência através do livre-arbítrio. E vamos desenvolvê-la muito mais ainda. Quando Allan Kardec diz que seguíssemos o nosso instinto, porque ele não se enganaria, não é nós seguirmos o nosso desejo, porque instinto não é sinônimo de desejo. O desejo já é uma manifestação da vontade de acordo com valores culturais, religiosos, políticos e também de acordo com as nossas necessidades básicas que foram viciadas, como a comida, o sexo, a bebida e etc. Então o desejo já entra aí um composto do livre-arbítrio, ao passo que o instinto é sempre aquele primeiro impulso que te diz o que é melhor para a tua integridade física e emocional. É por isso que na teoria psicanalítica nós estudamos a manifestação do inconsciente no consciente, porque o inconsciente ele atua de forma automática, ele atua de forma irracional, ele atua de forma instantânea, a fim de que mantenha a integridade do nosso aparelho psíquico, né? É assim que funciona dentro de nós, diante dessa teoria. Então, para que a gente possa fechar agora, eu vou num outro quadro para a gente ver, de acordo com Allan Kardec, que nós começamos com o mínimo de inteligência possível nas primeiras encarnações como espíritos, portanto, como seres humanos, e com o máximo possível de instinto. E aí vocês vão ver no quadro que esse instinto ele vai diminuindo, mas nunca some. E a inteligência, que era mínima, mas não era inexistente no início das nossas encarnações como espíritos, nós vamos alargando essa inteligência. Ela vai cada vez mais trabalhando de forma autônoma, mas sempre guiada pelos instintos, pelo instinto básico do ser humano, esse instinto de conservação que nunca vai deixar de existir. Como isso funciona nos espíritos puros, nós não sabemos, mas nós sabemos que, de acordo com o Livro dos Espíritos, esse instinto jamais vai desaparecer. Ele vai tomando outras feições mais aprimoradas em dimensões mais evoluídas de vida. Então é importante a gente deixar claro novamente que o instinto é uma espécie de inteligência, só que uma inteligência automática, uma inteligência primordial, que nos acompanha mesmo antes de sermos espíritos, de estarmos estagiando nos reinos inferiores da natureza, como princípios espirituais apenas. E há uma relação muito grande entre a inteligência, nem todo mundo que é muito inteligente, que é muito desenvolvido em termos intelectuais, tem uma boa moralidade e uma boa capacidade de lidar com problemas emocionais, às vezes até pelo contrário. Portanto, nós temos que equilibrar
esses tipos básicos de inteligência: a inteligência baseada na aquisição do conhecimento e a inteligência baseada na aquisição de equilíbrio emocional propriamente dito. E a partir daí, nós vamos ter uma outra visão daquilo que nós somos realmente em essência, né? Visando esse processo de autoconhecimento, nunca abandonando a nossa voz interna chamada instinto, que nos guia de forma segura, e aprendendo a realmente diferenciarmos o que é o instinto do que é o desejo, como já dissemos. E cada vez mais usando a nossa inteligência para o bem, para a fraternidade, para a construção, portanto, do bem comum. Se você gostou desse vídeo, eu peço a você que considere se inscrever no canal para que o nosso trabalho possa chegar ao maior número de pessoas possível. Se você já é inscrito, aperte o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber mensagens a respeito de vídeos novos que vão ser gravados no canal. Curta, comente e compartilhe esse vídeo, como já dissemos, para que ele chegue ao maior número de pessoas. Eu tenho a agradecer a você que chegou até o final desse vídeo conosco. Obrigado por ter refletido junto com a gente a respeito de tamanha importância, de assunto de tamanha importância, que é estabelecermos essa questão do equilíbrio que deve existir entre o instinto e a inteligência no ser humano, né? O meu nome é Marcelo Furtado, esse é o canal Oficina de Espiritualidade e eu tenho a desejar muita paz e luz a todos.